realizar o meu sonho se me falta tempo, se não sou organizado, se no final do mês estou sempre correndo atrás do prejuízo, ou se não consigo seguir minhas metas? Os Cs são muitos, mas para começar a usar o planejamento como um elo entre um sonho imaginado e um sonho concretizado, é preciso parar de postergar e deixar essas condicionais de lado. Precisamos levar em consideração que cada ser humano é único, com seus problemas e soluções individuais. Por isso, desenvolvemos o conceito felicidade financeira. A concepção de felicidade financeira busca entender o dinheiro não como um objetivo final, mas como um aliado, um meio para a realização dos nossos sonhos e, consequentemente, um meio para alcançar a nossa felicidade. O dinheiro como meio e talvez as mais diversas questões que a gente lida com a vida, entender que elas são meio e não fim, né? O dinheiro é um ótimo exemplo disso. A gente pode usar a nossa profissão como um meio, né? Um meio para ganhar dinheiro, um meio para construir relações. Eu posso usar a minha profissão, por exemplo, de psicólogo clínico e pensar, bom, eu estou ajudando as pessoas já, né? Elas têm lá um certo nível de sofrimento ou querem ser mais felizes e eu tenho ferramentas para isso, mas eu também estou olhando aquilo como um propósito e a cada sessão ou pessoa que chega, eu também estou vendo o quanto aquilo faz sentido em algumas coisas para mim. Então eu estou me colocando em perspectiva a todo momento, em cada pessoa nova que chega, em cada história, em cada caso que chegue, né, ou que chega para mim. Então ter bem claro, digamos, né, essa noção do que faz uma pessoa feliz é importante até para a gente redimensionar aquilo que a gente faz, assim como o dinheiro. O dinheiro, os bens, a riqueza, elas são meios e não são fins. O fim sempre é algo transcendente. Quando eu digo transcendente, não necessariamente religioso, transcendente em relação ao outro. Então são meios. E quando eu emprego bem esses meios, eu atinjo a fins bons, né? Então, um meio bom vai me dar um fim bom, né? Um meio mau vai me dar um fim mau. Não existe essa coisa, eu posso através de um meio mau atingir um fim bom. Não. Se você utilizar uma canalização suja, a água vai sair suja lá na ponta. Agora, quando eu utilizo bem dos meios, eu vou atingir fins bons, que é o que a gente quer. É um fim bom, no sentido como finalidade, como sentido da vida, ser bom, na alegria, na felicidade, no bem-estar, na relação com o próximo, com Deus. Então, utilizando-se bem disso, nós vamos chegar a um fim bom. O Larry Ribeiro dizia que o dinheiro nos possibilita coisas que o dinheiro não compra. E isso não é uma sutileza, isso é, na verdade, não dá para dizer, é uma pancada, vamos dizer uma palavra que ainda que fica no limite do decoro. É uma pancada, né? O dinheiro me possibilita coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro me possibilita estudar. Ele me dá, mas não vem pelo dinheiro. O dinheiro me possibilita experiências. Ele me dá, mas eu tenho a experiência. Né? Até tem aquela diferenciação entre commodity, produto, serviço e experiência. Quanto mais a gente caminha commodity para a experiência, assim, o agregado financeiro é muito maior. Né? Então, commodity é o produto bruto. Tá? Produto já é uma coisa mais elaborada, mais trabalhada. O serviço já traz uma coisa muito diferente. E a experiência, então, nem se fala. Por isso que a gente paga sem dor um café, por exemplo. Mais do que o... Né? Por quê? Porque tem uma experiência embutida. Então, efetivamente, o dinheiro nos possibilita coisas que o dinheiro não nos dá. Isso dá muito que pensar. Com o dinheiro a gente pode ajudar pessoas. A gente pode desencadear ação. Para que possamos mudar a mentalidade de dinheiro como um objetivo final e conseguirmos transformar o dinheiro em um meio para alcançar a nossa felicidade,
precisamos quebrar certos tabus, dilemas e crenças que nos são impostos desde a infância e nos fazem ter dificuldade em nos relacionarmos com ele ou mesmo falar sobre o assunto. E por que é tão difícil mudar essa mentalidade? Eu acredito que para algumas pessoas falar sobre dinheiro seja difícil pela forma errada de relacionar-se com o dinheiro. Isso acontece às vezes no meio religioso, né? Ou seja, parece que a questão do dinheiro é um mal necessário. Não, não é um mal necessário. Não existe moralidade em relação ao dinheiro. O dinheiro não é um ente moral, nós somos seres morais. A mesma coisa, sei lá, eu pego uma faca. A faca ela é boa ou ela é má? Ela não é boa nem má. Eu uso a faca para cortar os meus alimentos, para, sei lá, fazer uma gambiarra com fio, eu preciso de uma faquinha. Então a faca ela é um utensílio. Quem é bom ou mal é o ser humano, na sua ação moral. Se eu pego essa faca e mato alguém com essa faca, a ação moral foi má, mas a faca não tem uma moralidade, assim como o dinheiro. Ou seja, a moralidade está no uso desse dinheiro. Talvez as pessoas tenham dificuldade de falar da questão do dinheiro porque ainda se relacionam mal com o uso desse dinheiro. Ou porque gastam demais, ou porque são sovinas, né? Mão de vaca, e aí quer acumular. Então, a dificuldade disso, me parece, né, está nesse modo do relacionamento com a questão material, com o dinheiro. E eu brinco aqui na paróquia, eu não tenho vergonha de pedir dinheiro para a igreja, porque não é para mim. Se fosse para mim, pessoalmente, eu não vou pedir, eu vou trabalhar, cara, sabe? Tem 2 mãos, 2 pernas, tem força, vai trabalhar para conseguir. Mas, bom, para a igreja, você tem que fazer uma reforma, você tem que comprar, né, um objeto novo, tem que manter a conta de luz, de água funcionando. Qual é a fonte? São os fiéis. Então, se eu não peço o dinheiro, como é que eu vou ter para pagar no final do mês? Ou seja, por que para mim não é difícil falar sobre o dinheiro, inclusive num ambiente religioso? Porque o uso desse dinheiro é moralmente bom, é correto. Olha, se de repente eu não fosse um padre honesto e estivesse desviando os recursos, eu ia ter vergonha de falar. Entende? Aqui há uma relação, inclusive, psicológica com essa questão do dinheiro. Então, a gente precisa aprender a relacionar-se bem com o dinheiro, precisa ter aí uma educação financeira, precisa ter uma ordem nas coisas que eu compro, não preciso, sei lá, ter impulsividade de sair comprando todas as coisas, para que eu possa me relacionar bem com isso, e isso não se tornar um fantasma na minha vida. E tem pessoas que, enfim, quase sucumbem por isso, porque não conseguem se relacionar bem com o dinheiro, não conseguem falar sobre isso, não conseguem abrir-se, por exemplo, com alguém e dizer, olha, eu não sei me relacionar com o dinheiro, me ajude a fazer isso, né? Chegar para alguém que tem a capacidade técnica e dizer, me ensina como é que eu faço para me relacionar com esse negócio, porque entra o pagamento no 5º dia útil, no 6º dia útil eu não tenho mais nada, sabe? Por que isso? Então, precisamos ter essa abertura. Eu acredito que existem alguns temas que são tabus. Sexualidade humana. Para muita gente é um tabu. Por quê? Porque se relaciona mal com isso. A questão do dinheiro é um tabu. Por quê? Porque se relaciona mal com isso. E assim nós temos esses temas que são transversais à vida humana e que precisam ser conversados sobre. E aqui eu acho que tem um voto de louvor a todo o trabalho que está sendo feito, né, pela equipe aqui de vocês, por tratar desse ponto. E tratar de uma forma multidisciplinar, tratar de uma forma que vai olhando para todas as dimensões da vida humana e dizendo, cara, a vida é orgânica, ela não é mecânica. A vida ela precisa ser vivida, não utilizada, ela precisa ser vivida de forma orgânica também. Então, na minha vida espiritual não está desassociada da minha vida econômica, a minha vida econômica não está desassociada da minha vida social, a minha vida social não está desassociada da minha vida espiritual, ou seja, é um todo, né? É uma espiral que vai, num movimento contínuo, me conduzindo a um fim último. Então, me parece, né, respondendo de forma bem objetiva, que a dificuldade de falar da questão do dinheiro é porque é um tabu e aí porque nos relacionamos muito mal com isso ainda. Mas eu acredito que com transparência, com tranquilidade, a gente consegue
falar sobre esses temas, e esses temas deixam de ser um fantasma dentro do roupeiro que vem assustar a gente de noite e passam a ser temas que nos ajudam a viver bem. Falar sobre dinheiro, sobre qualquer assunto, depende muito dessas variáveis pessoais, subjetivas, porque nossa consciência ela é colorida pelas nossas crenças. Então, como será que tu viveu as tuas crenças sobre dinheiro? Eu atendi uma vez na clínica uma pessoa, né, do exterior que viveu durante os 10 primeiros anos da sua vida no país comunista. Depois esse país, claro, não é mais comunista hoje. Imagina então todo um sistema comunista com tudo racionalizado, né? Ele me contando isso, né? Com uma profissão bem determinada, né? O pai dele tinha uma profissão e ia continuar com aquela profissão pro resto da vida. Então isso já vai formando crenças do que o dinheiro e a questão do financeiro simbolizam. Então, para um conjunto de crenças daquela pessoa, imagina ele saindo de um país comunista e, né, um novo regime capitalista. O que vai representar o dinheiro para ele? E às vezes, dentro dessa mesma ideia, né, do dinheiro pegando pelas crenças, nós temos na nossa família o que a gente chama de ditados ou mandatos familiares, né, que pode ser tanto para o dinheiro como algo bom, no sentido tu tem que, né? O tem que fala muito de algo que a gente é obrigado a, né? É muito clássico a gente ouvir a pessoa dizendo, eu tenho que. Bom, será que tu tem que? Ou eu quero, eu necessito, né? Enfim, né? Eu busco isso. Então, muitas vezes as famílias têm mandatos que são positivos em relação ao dinheiro. Por exemplo, tu precisa te realizar, o dinheiro é consequência, né? Ou talvez tu venha de uma família que, de acordo com as necessidades transgeracionais daquela família, que passou, por exemplo, por muita escassez, é bem importante ter os bens materiais. Só que isso vem carregado de mandatos que formulam as tuas crenças. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, olha, primeiro tu escolhe um bom trabalho, depois tu vai pensar nas tuas coisas da vida. Então, muitas vezes, se a gente for parar para pensar ou para analisar de onde vêm essas crenças vão sendo formuladas a 2, 3 gerações anteriores. Bom, então quando a pessoa atualmente vai falar sobre dinheiro, vai sentir o que é dinheiro, ela está colorida por essas questões transgeracionais, questões sociais também do que o dinheiro significa, do que muitas vezes se atrela à figura do dinheiro, como para ser feliz tu precisa ter dinheiro. Então o ser humano acaba sendo atravessado por esses vários fenômenos, várias variáveis, e isso tudo determina o que o dinheiro significa para essa pessoa. Eu sou de humanas, né? Então o negócio é muito pior, né? Aí depois tiveram que fazer psicologia, não melhorou muito, né? Tem outras áreas aí que a galera lida melhor, né? Então tem até alguns tutoriais de como cobrar e tal, né? Então tem um certo pudor com relação a isso. E eu acho que a gente precisa falar disso, né? Como eu disse antes, o dinheiro, do ponto de vista infraestrutural, ele é imprescindível para qualquer empreendimento. Tem algumas coisas... gratuitos, as pessoas se desmobilizam na metade do curso. Quando elas têm que pagar, é incrível isso. Se a gente pensar na verdade, por exemplo, prêmios Nobel de economia, muitos deles são dados para psicólogos. Então, na verdade, se a gente pensar, o problema da nossa relação com o dinheiro não é um problema financeiro, é um problema psicológico, é um problema emocional. E a mesmíssima coisa vale para a nossa relação com os alimentos. A nossa relação com o alimento, o problema não é nutricional, ele é emocional, ele é psíquico. O tamanho do estômago não conta com isso, porque muita gente reduziu o estômago e depois o problema volta, porque a gente não faz cirurgia no cérebro, a gente faz cirurgia no estômago. E a nossa relação com o dinheiro passa por isso. Digamos, uma pessoa ganha 1.000 dinheiros e ela gasta 1.200. Digamos assim que por um milagre da vida, ela arruma um outro, como diz a juventude, um outro trampo, que no mês seguinte ela passa a perceber 10.000 dinheiros mensais.
Nos primeiros 6 meses ela nada de braçada, porque estava numa dureza enorme. Em 6 meses, aquilo que Dostoiévski falou, o ser humano a tudo se adapta. Em 6 meses está gastando 12 mil. Por quê? Porque é o seu funcionamento. Então a coisa não é da ordem do financeiro, é da ordem do emocional. E eu acho que a gente precisa vencer esse pudor para poder tratar disso. Mesmo que eu pense que o dinheiro não é o fim, mas é o meio que me possibilita muita coisa, se eu tiver esse excesso de pudor, eu não consigo me dar bem com ele. Há muitos anos eu aprendi com o Lair Ribeiro que para uma meta se transformar em ação, ele colocava isso num triângulo, é imprescindível que eu acredite, então meta, crença e ação. Eu acredite que essa meta pode ser realizável. Se eu penso o dinheiro como uma coisa ruim ou suja, muitas vezes eu não consigo fazer esse caminho de transformar a minha meta ou o meu sonho em realidade, em ação. Por quê? Porque eu tranco nessa crença negativa com relação ao dinheiro. Apenas com essa quebra de paradigma é que será possível que você não seja guiado por crenças negativas em relação ao dinheiro e consiga realizar os seus sonhos. Se relacionar bem com o dinheiro irá te gerar uma vida mais feliz a cada conquista. Porque a felicidade não é uma permanência, e sim uma coleção de conquistas e sonhos realizados constantemente. Uma vida feliz não é ter muito dinheiro na conta, mas sim saber utilizá-lo como uma ferramenta para a realização dos seus sonhos e, por que não, de outras pessoas. Então, as pessoas, por exemplo, que podem ter muito dinheiro, elas estão acostumadas a viver uma parte só da realidade, uma parte onde elas servem elas mesmas, por exemplo. E o que fica na sombra? Servir ao mundo, servir ao outro. Então alguma coisa pode acontecer nessas pessoas, talvez seja o esvaziamento desse modelo, talvez seja uma situação de dor, sofrimento ou morte, onde elas percebam que isso tudo que eu batalhei para chegar até aqui, que envolve dinheiro, eu ainda tenho essa sensação de vazio que não está me preenchendo. Então talvez seja isso, seja quase como um limite, cheguei, esgotei esse modelo, então sou obrigado a olhar para o outro. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser simplesmente um momento de contemplação, de apreciação da beleza, onde tu te conecta com a natureza e aquilo é o aspecto conscientizador de que aquele modelo polarizado, por exemplo, do dinheiro, de tu estar à disposição do dinheiro, tu percebe que não, o dinheiro pode estar à minha disposição. Aí eu consigo olhar para as pessoas que precisam e criar modelos realmente que deixem, que façam alguma transformação social. Então fica difícil dizer o que pode conscientizar essas pessoas. Mas nesse sentido, tanto a nível pessoal, digamos, de acontecer alguma coisa e eu ter que ressignificar ou fazer uma leitura diferente da realidade, como no nível mais coletivo, por exemplo, das pessoas que são muito ricas e depois se dão conta que podem ajudar as outras pessoas, teve algum momento aí que pode ter surgido algum contraste que ajudou elas a se darem conta. Então, desde experiências pessoais bem específicas, como até um esvaziamento daquele modelo. Vim, fui, cheguei, só que continuo num vazio muito grande. Continuo numa angústia onde o comprar não está mais preenchendo. E aí, o que eu faço agora? Então, geralmente há um momento de depressão, quando as pessoas se permitem deprimir, porque nem isso as pessoas se permitem hoje, onde essa depressão ela facilita a introspecção. E não é um transtorno depressivo que eu estou falando, é um humor deprimido, que é muito bom para a nossa evolução, porque ela veio dentro dessa evolução da psicologia evolutiva com uma possibilidade para tu parar e introspectar. Vai pensar em ti, vai viver esse luto, vai ressignificar essa experiência, porque isso é importante para ti. Então, se a pessoa, por exemplo, conseguir dizer sim esses momentos mais deprimidos, ou introspectivos, ela tem mais chance de estar consciente. Então, sabe-se lá o que acontece com algumas pessoas, os milionários, é isso que acontece,
ou talvez seja nesses momentos de angústia ou de vazio, que se dão conta que esse modelo está falido e eu preciso fazer uma outra coisa, e aí percebe que talvez ali servindo, colocando aquele dinheiro, né, ou o dinheiro como meio, daí não fim, aquilo está gerando um outro tipo de ganho, que é isso sim preenche, que é essa questão do sentido maior, né, de ver as coisas acontecendo e que aquilo vale muito mais do que a fortuna que ele tem no banco. Não pode haver um dilema no sentido de que eu não posso ganhar dinheiro porque eu tenho que, sei lá, viver de forma pobre. A pobreza não é apenas uma condição material. A pobreza é também uma condição espiritual. Então, ou seja, eu posso viver uma simplicidade. Simplicidade não está relacionado a coisas. A simplicidade está relacionada a como eu me enxergo, como eu enxergo o outro e como eu enxergo Deus. Então, é importante sim ter recursos para a sua própria vida, para os seus, não é problema nenhum isso. Então, não há uma condenação da riqueza no sentido dos bens, mas é isso, esses bens eles precisam também ter uma abertura à necessidade do outro. E aí eu me realizo quando eu também faço o outro feliz, no sentido de que, para muita gente, a felicidade é poder chegar no final do dia e ter comida na mesa. Esse é o horizonte de felicidade que nós falávamos no início da nossa conversa. Então, para muito pai de família, para muita mãe, é isso. Eu poder ter o que dá de comer. E aí eu penso, por exemplo, num empresário, num empreendedor que gera emprego, que gera riqueza, que gera uma possibilidade de famílias terem o seu sustento. Isso aí é um grande bem, isso é uma grande caridade. Sabe? Então, assim, se o cara tem lá, acumulou muito e agora ele não quer mais gerar emprego porque ele quer ficar guardando dinheiro, aí é um problema. Agora, se não, eu tenho recurso e agora eu aumento a planta da minha empresa, sabe? Eu aumento a minha produção e eu estou gerando mais riqueza, eu estou gerando mais emprego. Eu estou realizando um ato de caridade. Eu estou empregando alguém que vai poder sustentar com dignidade a sua família. Então, a utopia essa de uma, entre aspas, uma igualdade total, muitas vezes deu errado porque cerceou a liberdade daquele que produzia riqueza e que gerava o emprego para as pessoas e, com isso, frustrou a vida de todo mundo. Então, ou seja, não é um mal a riqueza, não é um mal o dinheiro. Na relação da fé isso não é nenhum problema. Agora isso precisa estar realmente trabalhando como dinâmica da vida, a serviço da própria vida humana e não subjugando a vida humana. O ser humano também ele se realiza, ele fica feliz com a realização, mas ele já está pronto para outro empreendimento, né? Então tem um certo dinamismo nosso para a infinitude. E isso é ótimo, né? Porque a gente nunca está satisfeito, né? A realização de um sonho, ela e mesmo a expectativa. Né? Pensar, por exemplo, quando a gente está para se formar, aquela coisa, né? E daqui a pouco, bom, a formatura aconteceu, está realizado, ele é um momento denso de sentido, ele é um momento denso de felicidade, mas ele vai ser ponto de partida para outros caminhos. Né? E eu acho que esse dinamismo para a infinitude sempre nos ajuda a estabelecer novos sonhos em busca da sua concretização. Obviamente que a realização dos sonhos traz felicidade, mas vamos de novo. Né? São Francisco de Assis, no finalzinho da vida, um sujeito que assim, trouxe uma transformação gigantesca para o seu tempo, para a igreja do seu tempo. Bem no finalzinho da vida, ele diz para os seus confrades: vamos recomeçar, porque até agora pouco ou nada fizemos. Se um cara desse não tem a consciência de que não fez nada, eu acho que vamos lá, né? Eu acho que vamos recomeçar. Eu acho isso importante. Recomece, dê os primeiros passos para a realização dos seus sonhos. Chegamos ao último episódio da nossa série.
E se você acompanhou essa jornada desde o início, já deve ter percebido que para nós o dinheiro é muito mais do que a soma de números. Nos importamos, acima de tudo, com a pessoa que se relaciona com o dinheiro, com seus comportamentos, seus sonhos, seu propósito, com o que faz sentido para a sua vida e, principalmente, com um método utilizado para alcançar este propósito. Por isso, acreditamos que a busca pela felicidade financeira é o melhor caminho para você que quer ser feliz, realizar seus sonhos e viver uma vida com sentido. Ao mostrar para você novos caminhos, estamos realizando o nosso propósito, construindo a nossa comunidade, com o intuito de iniciar um movimento de transformação na forma como o brasileiro se relaciona com seus sonhos e os aspectos materiais de sua vida. E gostaríamos de te convidar a participar conosco desta revolução. Nosso primeiro passo para a formação de nossa comunidade é o lançamento da plataforma de streaming Felicidade Financeira. O nosso objetivo é que você possa encontrar uma nova experiência sobre educação financeira e a busca da realização dos seus sonhos mais caros. Uma experiência profunda e conectada com seus anseios e que seja sustentável para você no longo prazo. Pense quantas vezes você já abandonou promessas de final de ano ou que desistiu de seus sonhos que faziam seu olho brilhar por achar que não eram para você. Em nossa plataforma, vamos te oferecer uma formação contínua, com provocações assertivas para te manter no caminho dos seus objetivos. E para a inauguração de nossa comunidade, preparamos algumas entregas especiais para os nossos membros fundadores. Acesso aos 3 episódios da série Felicidade Financeira na íntegra, para ver e rever quantas vezes você quiser e anotar e revisitar as reflexões que mais te impactaram. Todos os trechos de comentários que você assistiu na série Felicidade Financeira fazem parte de entrevistas inspiradoras com os nossos especialistas convidados, as quais serão disponibilizadas na íntegra, uma por semana em nossa plataforma. Aos nossos membros fundadores será oferecido acesso prioritário em nossos eventos ao vivo, online e presenciais, como palestras, fóruns e workshops. E de forma exclusiva para os membros fundadores que garantirem seu acesso até a meia-noite, a adesão será oferecida por um valor muito especial para o primeiro ano de assinatura, de R$ 29,90 por apenas R$ 19,90 por mês, menos de R$ 1 por dia. E se você experimentar nossa plataforma e não gostar, oferecemos uma garantia de 15 dias, sem perguntas, sem constrangimentos. Você pode cancelar sua assinatura. Assim, você pode acessar a plataforma, assistir os conteúdos e, se não atender sua expectativa, seguir sem nenhum risco para você. Isso é só o começo. Agora que você já deu seus primeiros passos, venha fazer parte dessa transformação e torne-se um membro fundador da plataforma Felicidade Financeira. Nós, da Trend Escola de Investidores, agradecemos imensamente sua confiança e principalmente sua audiência. Juntos, podemos ajudar a evoluir a relação que as pessoas têm com o seu dinheiro, seus sonhos e objetivos, o sentido da sua vida e fazermos a nossa parte para trazer um pouco mais de felicidade ao mundo. Clique no link da descrição e dê continuidade à sua jornada em busca da felicidade financeira. Até a próxima série!